Dando seguimento às entrevistas com os presidentes de partidos, hoje temos aqui na redação do jornal o Bruno Eichelberger, vice-presidente do PT de Passo Sobrado, acompanhado do assessor de finanças, Ivan Sebem, que irão nos falar então das propostas e os candidatos que estão sendo defendidos no município. Bruno, qual a estrutura do partido no município de Passo Sobrado hoje? Sobre isso, Anderson, eu gostaria de usar a palavra agradecendo aí a oportunidade da Gazeta para que a gente possa expor aqui as nossas ideias e um pouco do que vem acontecendo durante essa campanha. O Partido dos Trabalhadores, ele mantém aí uma média acima dos 100 filiados, né, há muito tempo. E agora nós estamos passando aí por um período de reestruturação, porque após muitos anos nós estamos fora da administração municipal, e aí ocorrem desfiliações e filiações. Diante do quadro que nós temos aí e diante dos últimos anos que a gente esteve à frente do partido, nós tomamos algumas medidas, como, por exemplo, para uma filiação agora, a pessoa tem que demonstrar e trazer conhecimento suficiente de que ela tenha afinidade ideológica com o Partido dos Trabalhadores. E nós passamos por períodos onde a gente filiava muito mais pela emoção do que pela razão. E essas são filiações que se mantêm, né, Bruno, por um período que tu tem cargos para distribuir e acabam na primeira oportunidade saindo. Então o PT aprendeu, talvez da forma mais dura, que deve primeiro avaliar a afinidade ideológica do novo filiado. Para isso, necessariamente, um filiado antigo, com anos de filiação, precisa apresentar e abonar efetivamente a filiação. Mas nós temos aí com uma série de filiados que já assinaram e que a gente não registrou e que vai registrar ele num evento que a gente deve realizar logo após o período eleitoral. Aí, não querendo agora aproveitar o período eleitoral para fazer filiação, faremos isso após o período eleitoral. Certo. Para vocês, qual é o papel de um partido no município, independentemente se faz parte ou não de uma administração? Bom dia, Anderson. O papel do partido no município é estar atento ao que acontece no município, independente se ele está ou não no governo, né? Apresentar propostas, fiscalizar o trabalho da administração para que o pessoal, o morador do município, realmente fique sabendo o que está acontecendo. Então, a responsabilidade de um partido político, tanto ou não tanto no governo, é de enorme responsabilidade e de suma importância dentro do município. É exatamente isso. O Bruno sintetizou de forma muito clara. O papel de um partido político não é somente disputar eleições, é de participar da vida pública do município, independente de estar fazendo parte de uma administração ou não. Fazer essa fiscalização e estar atento, ser propositivo também, eventualmente tiver oportunidade, propor ações, independente de que ser oposição. Hoje nós somos oposição, deixamos isso muito claro. O Partido dos Trabalhadores é oposição e não reconhece nenhum integrante do partido que não faça oposição ao governo. Nós estamos repetindo isso, como a presidente Ana Caroline já fez isso através do jornal, inclusive, que nós somos oposição e não reconhecemos nenhum tipo de participação dentro do governo municipal. Certo. Hoje, quais os candidatos que o partido está defendendo para a eleição, neste pleito, e o que eles já trouxeram para Passo Sobrado? Bom, a nível nacional, né, para presidente, lógico, Luiz Inácio Lula da Silva, para governador do estado, Delegado Preto, e para senador,
nosso companheiro lá das missões, o Olívio Dutra, né? No município, a gente defende para deputado federal especialmente 2 nomes, temos muitos outros nomes, né? Mas especialmente 2 nomes, que é o Pimenta e o Elvino Bongás. E para deputado estadual, o Maneco e também o Valdeci de Oliveira lá de Santa Maria, e o Maneco, que é ex-prefeito de Taquari, né? Esses candidatos são reconhecidos, né, por todos como pessoas que já fizeram muito por esse país, muito pelo Estado e também, como no caso do Maneco, fez muito pelo município de Taquari. Se hoje tu vai perguntar lá em Taquari, né, quem é o Maneco, todo mundo vai dizer quem é o Maneco, né? Então, ele inclusive, né, na administração dele por 2 anos, né, por 2 mandatos, aliás, ele administrou com 2 secretários só e cortou 80% dos cargos de comissão dentro da prefeitura, para assim gerar recurso para investir em obras dentro do município, né? Então, é uma pessoa muito gabaritada também para ser um deputado estadual, representando a nossa região, porque Taquari fica logo aqui ao lado, né? Sobre os deputados federais que nós estamos aqui trazendo os nomes e colocando, nós temos 2 carreadores de recursos para Passo do Sobrado. O Elvino Bongás tem um trabalho muito forte na agricultura familiar, na defesa da agricultura familiar, é o responsável pelo recurso que possibilitou a construção de um prédio novo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é responsável por recursos que foram aplicados na saúde, é responsável por recursos que foram aplicados em estradas rurais, né? Essa mesma aqui foi beneficiada um trecho com recursos de emenda dele. Então, tem uma identidade com o Passo do Sobrado. Paulo Pimenta, da mesma forma, é responsável por recursos dos mais altos valores que Passo do Sobrado já recebeu. Somente as 2 escolas rurais que foram através da sua atuação junto ao Ministério da Educação, FNDE, Ministério da Educação, tanto do Passo da Mangueira quanto do Poteiro Grande, são escolas que só foram viabilizadas graças à atuação dele enquanto governo Lula, para que pudesse viabilizar a construção. São exemplos que o município tem. É dele também emendas que possibilitou a construção de 5 pontes no interior do município. Pontes que eram de madeira, pontes que eventualmente a chuva levava, que seguidamente um caminhão carregado de produtos quando a produção caía com a ponte. Hoje são pontes de concreto construídas numa parceria que possibilitou que essas 5 pontes, nenhum governo mais, pelos próximos 20, 30, 40 anos, vai ter que ter despesas. É responsável pelo calçamento do bairro mais popular de Passo do Sobrado. Foi quem viabilizou o calçamento no bairro Harmonia, na Coab, onde ninguém queria botar dinheiro. É responsável por recursos na saúde. É responsável por recursos do Centro de Cultura, que está pronto há mais de 1 ano, que eu não entendi até agora por que a administração municipal não faz uso. Um espaço, Bruno e Anderson, que foi construído pensando em ter um espaço para mais de 120 pessoas sentadas, adequado, com um auditório que o município não tem e a administração não usa, que foi construído para ter um mínimo museu e a biblioteca pública, onde se guarde lá fotos, imagens, questões que resgatem a história de Passo do Sobrado, mas a administração municipal não usa o espaço. Paulo Pimenta também foi responsável pela reforma e ampliação de todo o complexo de saúde do município, construindo a 2ª unidade e reformando o restante. Isso foi viabilizado através do trabalho dele. Então,
São 2 deputados federais identificados com o Passo do Sobrado, que têm responsabilidade, que continuarão fazendo por Passo do Sobrado, e isso nós não podemos negar. Né? Quanto aos deputados estaduais, falou muito bem o Bruno, a questão da proximidade que tem o Maneco com o Passo do Sobrado. Nós estamos aqui a 70, 80 quilômetros de Itaquari, pelo seu trabalho, e especialmente pelo trabalho que realizou como presidente da FAMURS. Como presidente da FAMURS, foi no seu pior momento, no auge da pandemia, ele deixou de lado o resto tudo e correu o estado dialogando com os prefeitos, dialogando com o governador, dialogando com o Ministério da Saúde, para dar condições, ao mesmo tempo de que se tivesse alguma atividade econômica, mas que tivesse principalmente a garantia de saúde, garantia da vida, para que os gaúchos tivessem as menor perdas possíveis com a pandemia, que foi algo terrível que infelizmente nós tivemos que passar. Certo. O partido tem alguma agenda de atividades no município? Bom, as atividades seriam assim mais específicas na vinda de algum candidato, a gente organizar, fazer também panfletagens, visitando pessoas, visitando famílias, né? Levando o nosso material, né? Porque é assim que a gente aprendeu a fazer campanha política. Eu me lembro, claro, tempo de Rio Pardo, ainda quando eu fui candidato, né? A gente ia de casa em casa com o nosso santinho fazendo a nossa propaganda, porque não se tinha recursos como não se tem hoje também, né? Então a gente pega o material, leva para o pessoal, né? Conversa com as pessoas, explica as questões que estão em jogo e, assim, tentando conseguir o voto para os nossos candidatos. Optou-se esse ano, o Partido dos Trabalhadores, por não ter um comitê fixo local. Entendemos que o momento é de economia e que a gente possa manter, de outra forma, chegar na casa do nosso eleitor. Eu acho que já é tão massacrado, né, com a mídia muito forte em cima, que ninguém mais tem muita paciência para ir para um comitê e tudo mais. As referências para material todo mundo conhece, nos conhece, né? Conhece eu, conhece o Bruno, conhece o Will Porto, conhece o Caio, conhece todos os nossos principais lideranças, e então o material pessoal acaba pegando com isso. Então, e as atividades, como o Bruno disse, mais pontuais, na medida que os candidatos vão marcando as agendas aqui, a gente vai acompanhando e dando sequência aí. Eu queria só fazer um parêntese na questão do que nós pretendemos, né, como partido, como proposta principal, o desenvolvimento social. Porque o Lula precisa voltar a governar o país para desenvolver quem é mais pobre. Não basta o país ser rico. Não basta nós aumentarmos o PIB se esse PIB não for dividido. Não adianta, Anderson, tu fazer um bolo aqui para 150 fatias e ficar só contigo, se tu não dividir isso com as pessoas que são teus convidados. E nós todos brasileiros somos convidados para comer o bolo. Temos que ser convidados para comer o bolo do país. E é isso que o principal motivo. Essa é a ideia, é desenvolver socialmente o país. É devolver aquilo que o trabalhador dá de riqueza para o país em retorno para o trabalhador. O trabalhador tem que ter acesso. O que o presidente Lula tem dito, que nós temos que voltar a comer picanha, tomar nossa cervejinha. Isso é só uma simbologia, mas nós precisamos isso, é ter todos os brasileiros direito a uma fatia do bolo. Nós só quem está na camada mais alta. Certo. Hoje, como o partido está vendo o Passo do Sobrado em âmbito geral? Anderson, eu acho que o Passo do Sobrado é um município, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu estou aqui, me aquerenciei e pretendo permanecer aqui por muitos anos.
há 13 anos que eu cheguei aqui, mudou a cara do município, seja na cidade, também muito no interior. E muito disso tem a ver com a atuação do Partido dos Trabalhadores nos governos. O último governo que nós fizemos parte, e que se encerrou em 2020, deixou um legado tão interessante, mas tão interessante, que 90 dias depois de terminado o governo, se publicava que o governo municipal tinha 5 milhões em caixa para gastar. 5 milhões jamais teve desde 2008 em caixa. Então, a oportunidade de quem assumiu o governo de fazer um grande governo foi muito grande. Eu fui inclusive cobrado por um integrante de um outro partido que não estava no governo e nem venceu a eleição, de que nós deixamos muito dinheiro. Mas o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do município. Independente de quem ganhar essa eleição, tem que saber aplicar. E o resultado nós vamos ver lá no final dos 4 anos. Eu costumo dizer que tem que dar tempo ao tempo. Tem que dar tempo para que as pessoas demonstrem. Eu não tenho visto a demonstração. E o que eu tenho percebido é que voltou-se a uma época de que eu faço para quem é meu. Quem não votou em mim. Então não. Não me apoia, então deixa aí no cantinho, servidor, funcionário, não. Deixa no canto esse aí, não me apoia, não me apoiou. E isso não pode acontecer. Isso é grave. O município precisa, o administrador, quando ganha a eleição, tem que se conscientizar que ele é prefeito, vice-prefeito, governador, presidente de todos. Se administrar para aqueles que podem, que me elegeram, que podem me reeleger, está fadado ao fracasso. E essa talvez fosse uma crítica de até alguns companheiros faziam ao companheiro Caio, de que ele era muito aberto, mas esse é o correto. E o resultado é que até hoje ele tem a intenção de voto que tem. E que as pessoas, a cada dia que tu encontra, elas pedem que ele retorne. Porque ele administrou para todos. Certo, errado, melhor, pior, não interessa. Fez o melhor para todos. Se agradou, é uma outra coisa. Mas tem que fazer para todos. Não dá para escolher. Não posso tratar melhor o servidor que me apoiou do que o servidor que não me apoiou. Não posso tratar com diferença o agricultor que precisa do acesso à propriedade porque ele esteve comigo ou porque ele está prometendo ir comigo agora na próxima. Eu preciso fazer igualitariamente. Isso, para mim, é a maior preocupação hoje em Passo do Sobrado. Há uma separação disso. Certo. Quais as pretensões do partido para o futuro em Passo do Sobrado? Bom, o Partido dos Trabalhadores, quando Passo Sobrado surgiu, ele já foi um pouco diferente dos outros partidos, né? Apesar de a gente não ter elegido ninguém, né? Mas nós já, naquela época, mesmo sendo fraquinhos, lançamos candidato a prefeito. A prefeita, aliás, a doutora Lélia, né? E a nossa pretensão é justamente essa: continuar na luta, defender os interesses de todos, o povo de Passo do Sobrado, e com certeza na próxima eleição a gente vai ter candidato novamente, né? Queremos agora, nessa eleição, fazer uma boa representação junto à Assembleia Legislativa, junto à Câmara Federal, de preferência também ao Senado e ao presidente e ao governador, para que logo lá na frente a gente tenha aonde buscar os recursos que tanto o município de Passo Sobrado precisa. Exatamente. Essa é a ideia. É que nós fomos sempre protagonistas de uma forma ou de outra, né? Na eleição passada, parecia utopia ter candidato depois da conjuntura que nós estávamos vivendo, e nós optamos em ter candidato e apresentar uma proposta.
uma proposta que está lá, registrada, tanto na Justiça Eleitoral quanto no nosso material que circulou, que foi distribuído, proposta que era, novamente volto a dizer, para todos. Não foi uma proposta que foi aceita pela população, houve uma polarização entre dois candidatos e houve um vencedor que nós respeitamos. Indiferentemente do que se gosta de dizer por aí que não aceita derrota, nós aceitamos a derrota e que foi a derrota em relação ao Partido dos Trabalhadores. Aceitamos, foi a decisão da população e é soberana. O resultado disso nós vamos ver ao final do mandato de quem se elegeu. Assim como serve também para os vereadores. Né? Os vereadores que se elegem comemoram como se fosse a última coisa a acontecer. Não, a última é o último dia de mandato. O resultado dessa vitória é no último dia do mandato. Então nós vamos continuar propondo, nós vamos continuar ativos e disputando eleições enquanto existir o Partido dos Trabalhadores e enquanto existir o Passo do Sobrado, que a gente sabe que isso, em princípio, é eterno. Certo. Qual a mensagem que vocês deixam para os eleitores de Passo do Sobrado? Pode ser o primeiro. A mensagem aos eleitores de Passo Sobrado é uma mensagem de otimismo. Nós acreditamos no Brasil. Nós queremos ver um Brasil onde todos sejam incluídos, não só uma casta. Então, a nossa mensagem é justamente uma mensagem de otimismo. Exatamente, Bruno. Naquilo que nós falamos antes, nós queremos um país igualitário e que todos tenham oportunidade. Inclusive aqueles que votarem contra o presidente Lula agora, que eles tenham oportunidade. Porque se todos tiverem oportunidade, sobra mais para todo mundo. Porque, como em qualquer atividade, todos estiverem trabalhando, todos estiverem produzindo, não vai sobrar para quem esteja pedindo para ninguém. Vai ter para todo mundo. Então essa é a mensagem realmente de otimismo e que nós possamos distribuir as riquezas desse país para todos. Quero ao final aqui agradecer a presidente Ana Caroline pela oportunidade que nos deu, pedir desculpa em nome dela por não ter podido participar hoje por outros compromissos e dizer que ela não é, se não é a única, mas foi a primeira negra mulher ser secretária municipal e presidente de um partido em Passo do Sobrado. E isso para nós do Partido dos Trabalhadores, que defende as minorias e especialmente aqueles que são excluídos, é de extrema importância. E que ela possa conduzir o partido até o fim do mandato dela da melhor forma possível.